Agora a gente fala da decisão da Justiça que determinou o retorno das aulas nas escolas públicas aqui do estado. Então vamos agora ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem mais detalhes. Primeiro da decisão e como o governo do estado, a Secretaria de Estado da Educação, vai responder a essa determinação. Alan, boa noite para você. Oi, Edson, boa noite a todos. Então, a juíza de União dos Palmares liberou uma liminar decidindo então a volta às aulas na rede pública daqui de Alagoas. Na interpretação do texto que ela traz nessa liminar, é a seguinte: ela acha incoerente o Estado liberar, mesmo que com os cuidados por conta da Covid-19, teatro, cinemas, e não liberar a volta às aulas na rede pública. Portanto, ela dá aí um prazo de 10 dias para que o Estado tome as providências e retome as aulas presenciais. Para a gente entender e saber o que é que o Estado vai fazer daqui para frente, nós vamos entrevistar o secretário de Educação do Estado para falar sobre isso. Secretário, muito boa noite para o senhor. Então, como é que o senhor recebe essa liminar e qual o posicionamento do Estado? Olha, a gente recebe a liminar agora no final da tarde. A gente teve acesso à decisão judicial. Já estamos trabalhando junto com a Procuradoria do Estado, para entrar contra a liminar. Essa decisão de retorno às aulas é uma decisão que cabe ao Poder Executivo. Isso está completamente pacificado, já nos tribunais superiores do nosso país. Em relação ao parâmetro entre cinema, teatro, é bom que fique claro para a sociedade que vai ao cinema quem quer, vai ao teatro quem quer, frequenta o shopping quem quer, vai a um bar ou a um restaurante quem quer. Escola é obrigatório, então a gente não pode impor volta às aulas sem segurança sanitária suficiente para os profissionais e para toda a comunidade escolar. Então, há neste momento um planejamento por parte do governo do estado grande no pensamento de volta às aulas para o segundo semestre. Hoje iniciou, como todos já estão sabendo, a distribuição de vacinas para profissionais da educação a partir de 18 anos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma segurança sanitária ainda maior para tocar esse plano de retomada de aulas da forma mais rápida possível. Lembrando que, quando a segurança sanitária estiver estabelecida do ponto de vista de toda a comunidade escolar, as aulas voltarão de forma híbrida, num primeiro momento, e depois na forma presencial, como era antes da pandemia. Outra característica muito importante da gente ressaltar do ponto de vista da escola pública, da rede pública como um todo, é a questão do transporte escolar. Normalmente, a rede privada, por exemplo, de escola, o aluno ele vai de carro, vai em ambiente próprio, enfim, na sua grande maioria. Quando a rede privada, quando é a rede pública, você tem um grande problema do ponto de vista de aglomeração, que é também o transporte escolar. Então, tudo isso está sendo levado em conta. A gente está preparando essa volta o mais rápido possível, mas com a segurança sanitária necessária. Secretário, quando a Secretaria de Educação deve apresentar essa defesa, esse pedido para que essa liminar não siga adiante? Na verdade, quem apresenta a defesa é a Procuradoria do Estado. A gente está passando alguns... Mas baseado em textos e informações da Secretaria. Isso, a gente está preparando nesse momento algumas informações dessa visão de que isso não é possível. Alguns estados do país prepararam uma volta às aulas no início do ano, mas veio a segunda onda da pandemia que prejudicou o que todo mundo queria, que na verdade era que hoje estivesse acontecendo aula presencial, porque é público e notório, dentro das nossas próprias residências, de quem tem filho, que estuda, seja em rede particular ou em rede pública, que o ensino remoto não tem o mesmo nível de aprendizado que o ensino presencial. Então, o nosso trabalho tem sido para retomar, mais uma vez, repito, as aulas da forma mais rápida possível, mas também com a segurança sanitária necessária. Secretário, mudando um pouco de assunto, falando de investimentos, o senhor assumiu recentemente a Secretaria de Educação
e já anuncia aí investimentos na casa dos 60 milhões de reais na educação de Alagoas. Esse dinheiro vai para onde? Olha, esses investimentos, Alan, foram só para as universidades estaduais, UNEAL e UNCISAL. No caso da UNCISAL, já foi descentralizado 15 milhões de reais de orçamento, que está sendo usado para a reforma de diversos prédios, como, por exemplo, o Hospital Elvio Alto, a própria sede, a Maternidade Santa Mônica, e para a compra de equipamentos, mobiliário, livros, materiais do ponto de vista digital, para que facilite justamente essa comunicação nesse momento que as aulas ainda estão com um componente remoto muito importante. Então, enfim, para um CISAL foram 15 milhões agora para essa finalidade, mais 30 milhões para uma construção de uma nova sede, que criará praticamente um novo quarteirão só da UNCISAL. E no caso da UNEAL, que é outra universidade estadual muito importante para a formação, principalmente de docentes para a rede pública, são 15 milhões que eles vão ampliar a escola de Palmeira dos Índios, ampliar a escola de Arapiraca e a de São Miguel dos Campos. Então, são investimentos na infraestrutura das universidades estaduais. Secretário Rafael Brito, muito obrigado pelas informações do senhor. Bom, Edson, então está aí o posicionamento da Secretaria de Estado de Educação sobre a liminar, que determina a volta das aulas presenciais na rede pública daqui de Alagoas. O posicionamento é que isso não tem que acontecer neste momento. Vamos aguardar como é que fica nos próximos dias. Eu volto com você. Perfeito, Alan. Queria só fazer uma pergunta ao secretário, né? Eu vi que ele está me ouvindo bem. Eu queria saber do secretário o seguinte, né? Ainda voltando à questão dessa possível volta às aulas, né? O Estado, então, acredita que vai conseguir reverter essa decisão judicial, então, assim, possivelmente essas aulas não têm como voltar em 10 dias, como houve essa liminar. Eu queria saber do secretário, né? Eu sei que o senhor está assumindo agora a pasta, mas o que está faltando para as escolas voltarem, por exemplo, em relação à estrutura? A gente sabe que, por exemplo, na rede privada, né, existe um protocolo, e eu acredito que seja o mesmo protocolo para a rede pública, ou seja, tem que ter o distanciamento, tem que ter unidades locais para você poder higienizar as mãos também, enfim, estruturas que possivelmente em algumas escolas não tenham. Essas escolas já estão passando por reformas, falta muito, por exemplo, não é só a vacina que está faltando, essas adaptações poderão ser feitas, estão também caminhando para que, assim que possível, essas aulas possam retornar, secretário? Olha, Edson, muito obrigado pela pergunta. Como você bem já colocou, o protocolo sanitário para a escola privada é o mesmo para a escola pública e foi definido pela Secretaria Estadual de Educação. As escolas todas já estão prontas para colocar o protocolo sanitário imediatamente em prática assim que as aulas voltarem. Já inclusive um guia para diretores, para professores, que foi amplamente distribuído explicando como deve ser o funcionamento da escola quando isto acontecer. O que é importante agora é que a gente reforce a segurança sanitária em relação ao protocolo, a distanciamento, ao uso de álcool gel, máscara, a como funciona o ambiente de merenda, o ambiente de dentro de sala de aula, o ambiente de pátio, a entrada e a saída. Isso já está muito bem definido, muito bem posto e todas as escolas já têm condições de implementar assim que as aulas puderem voltar. Perfeito. Em relação, por exemplo, a essa questão do híbrido, né? A gente sabe que até hoje as escolas privadas estão fazendo isso, né? Por exemplo, a minha filha, ela está tendo aula um dia sim, um dia não presencial, os outros dias de forma virtual. E a gente sabe que na rede pública a dificuldade é maior por questão de acesso mesmo à internet, a questão de estrutura também para que o próprio professor em sala de aula possa dar essa aula ao mesmo tempo presencial e virtual. Esses investimentos também já foram feitos, estão sendo feitos também para garantir que o aluno, que mesmo em forma híbrida, também acompanhe as aulas? Olha, Edson, obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu hoje à tarde estive reunido do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação e a pauta era exatamente essa, a diferença do nível de aprendizado da aula presencial com a aula online, virtual, sem a presença em sala de aula. E essa diferença é muito grande. Além disso, o Brasil inteiro tem sofrido uma evasão escolar na rede pública, principalmente, pela falta de condições
né, dos alunos terem acesso diariamente a essas aulas, que são colocadas em dispositivos digitais. Então, esse é um grande problema da educação no país nesse momento. O mundo passou por essa situação e, como eu disse agora há pouco, conversando com o Alain, o que a gente precisa fazer é garantir a vacinação o mais rápido possível dos servidores de educação para que a gente possa voltar à aula. Primeiro no híbrido, que é um ambiente e uma forma muito melhor do que a gente está hoje, criando outras soluções, colocando em prática, quando voltar ao híbrido, programas de aceleração de aprendizagem e depois a gente vai estudando e colocando em prática a volta do ensino presencial de forma como a gente tinha antes da pandemia.